Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar um trabalho para a disciplina de Sistemas de Tempo Real, ofertado pelo DCA na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é simular um sistema com um produtor de dados e um consumidor de dados. Nós utilizamos potenciômetros para simular a velocidade com que o produtor produz e com o qual o consumidor consome os dados que são produzidos. Quanto maior a tensão em cada potenciômetro, maior vai ser a velocidade com a qual se consome ou se produz dados. Também existe uma outra restrição. Não pode se passar de 7 elementos o número de elementos produzidos que não foram consumidos. Então nós temos um buffer com vários elementos. Nós representamos esse buffer usando um display de 7 segmentos, onde nós externamos o número de elementos que foram produzidos, que estão disponíveis no buffer e que não foram consumidos. Sempre que o produtor produz mais um elemento, ele é adicionado ao buffer e o nosso display de 7 segmentos soma 1 ao número que está sendo mostrado. E sempre que for consumido um número, vai ser subtraído 1 do número que está sendo mostrado. Esse número nunca pode passar de 7, pois nós só podemos ter até 7 elementos no buffer. Se o produtor tentar produzir um elemento quando tem mais de 7 elementos no buffer, ele não deve conseguir. Se diminuirmos a velocidade da produção e do consumo, podemos perceber mais claramente que o valor do buffer está aumentando e diminuindo à medida que o produtor vai produzindo e o consumidor vai consumindo. Ilustramos esse sistema com um experimento em tempo real com a plataforma de desenvolvimento BeagleBone, usando a linguagem de programação C, e também usando uma rede de Petri. Temos aqui a rede Petri do sistema, em que o buffer vazio indica a quantidade de elementos do buffer que podem ser produzidos e o buffer cheio indica a quantidade de elementos que podem ser consumidos pelo sistema. Logo, à medida que produzimos elementos do buffer para o buffer, temos que o número do buffer cheio também aumenta. Logo, o sistema também poderá consumir elementos do sistema, assim podendo realizar o ciclo de consumo e produção do sistema. Na implementação em C, utilizamos duas tecnologias especiais: pthreads e semáforos. Usamos pthreads pois queríamos modelar o sistema de maneira que o consumidor e o produtor fossem cada um uma função, funcionando em paralelo num loop infinito, sem que um influencie a outra, exceto pelo semáforo. Utilizamos o semáforo pois, assim como o mutex, ele pode controlar como duas funções paralelas se comportam. Ele pode, por exemplo, impedir que uma função execute certa linha de código sem que outra função tenha permitido. Também podem controlar regiões críticas e assim por diante, assim como o mutex também. Na função do produtor e na do consumidor, nós temos uma variável em comum, que é essa bin_sem. Ela é uma estrutura de dados que, entre outros elementos, contém um buffer que diz quantas vezes a função semPost foi chamada, sem que a função semWait tenha sido chamada também. Então, por exemplo, se o produtor executa o semPost 10 vezes antes que o consumidor consiga executar o semWait uma vez, nós vamos ter nesse buffer o valor 10. Conseguimos recuperar esse valor utilizando a função semGetValue. O valor que nós recuperamos é o sval. À medida que o produtor vai executando a função semPost, nós vamos somando 1 à variável sval. E à medida que o consumidor executa a função semWait, nós subtraímos 1 da variável sval. Se quando o consumidor tentar executar a função semWait,
o sval já foi igual a zero, automaticamente as estruturas de dados do semáforo não permitirão essa execução. E o consumidor irá esperar até que o sval seja igual a 1 para poder subtrair esse valor e torná-lo igual a zero de novo. Ou seja, se houverem 0 elementos produzidos, o consumidor vai esperar até que haja pelo menos um elemento a ser consumido para poder consumir. Isso é feito automaticamente pelas funções fornecidas pela biblioteca de semáforos. Mas temos uma condição em especial. Colocamos um controle de fluxo no produtor, pois nós queremos que o nosso buffer seja de no máximo 7 elementos. Então nós colocamos um condicional que se o nosso sval for maior do que 7, ele não vai produzir.